Olá, pessoal. Eu sou a PEC Elaine Joia. Sejam bem-vindos para mais uma formação. No nosso último ATPC do Aprender Juntos, iremos trabalhar o tema Alfabetização, das concepções às práticas pedagógicas. Contextualização. Com o objetivo de fortalecer as relações entre princípios e práticas pedagógicas, iremos apresentar diferentes dimensões do processo de ensino-aprendizagem da língua escrita, da linguística, da sociocultural, da cognitiva e da pedagógica. Afinal, o que ensinamos quando ensinamos a ler e escrever? Por que se aprende a ler e escrever? Como se aprende a ler e escrever? Como se ensina a ler e escrever? Mais do que buscar as implicações práticas, subsidiando critérios para a transposição didática, pretende-se fundamentar o princípio de um ensino centrado no texto e nas práticas comunicativas. Objetivos: assegurar aos profissionais a apropriação dos programas e projetos para a recuperação e aprofundamento da aprendizagem dos estudantes. Subsidiar aos professores em relação à organização de tempos e espaços e ao desenvolvimento de propostas significativas que promovam a aquisição do sistema de escrita. Devido ao fator tempo, deixaremos essa leitura riquíssima como sugestão em ATPC ou para que acessem o link na descrição do vídeo para ouvirem o texto, pois conta uma história real, vivenciada por Lívia Pinheiro em 2009, enquanto trabalhava na rede estadual como PCLP da antiga oficina pedagógica da diretoria Campinas Leste. E ela escreveu o texto na perspectiva da criança. Traz ótimas reflexões que precisamos ter enquanto educadores. Para iniciarmos nossa discussão, iremos voltar ao processo de ensino-aprendizagem da língua escrita nas suas dimensões linguística, cognitiva, sociocultural e pedagógica, que irá nortear nossa formação. Mas precisamos também ampliar o olhar em relação à importância da afetividade para o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes. Esta cola é que gruda toda esta questão, a afetividade. Como a criança se relaciona e como ela se sente, dá liga a tudo isso. É importante se trabalhar com o emocional na escola, pois se a criança não estiver bem, não irá conseguir prestar atenção e compreender o que o professor fala. Não irá fazer conexões, não estará por inteiro em sala de aula. Precisamos trabalhar também com o projeto de convivência. É só através deste trabalho amplo que ela realmente irá compreender. A primeira questão é a dimensão linguística e podemos nos perguntar: o que ensinamos quando ensinamos a ler e escrever? Nas escolas temos diferentes concepções. Essas diferentes concepções circulam e fazem a diferença, pois enquanto elas não mudarem, as práticas também não irão mudar. Oi, pessoal. Meu nome é Silvia Colello e vou mostrar para vocês, revelando paradigmas, concepções de língua. Se antes a gente estava discutindo concepções de educação, hoje nós vamos pegar bem a concepção de língua. E eu começo com a seguinte problematização. O que ensinamos quando ensinamos a língua? Isso parece uma pergunta besta, né? Como assim? Quando você ensina a ler, você ensina a ler. Quando você ensina a escrever, você ensina a escrever. Quando você ensina literatura, você ensina literatura. Mas o que ensinamos quando ensinamos a ler e escrever? Vocês vão ver que a concepção pode mudar completamente a nossa prática em sala de aula. Existem 3 formas de conceber a língua e dessas 3 formas derivam diferentes práticas pedagógicas, ainda que o professor não tenha muita clareza disso. A primeira forma de compreender a língua é o objetivismo abstrato. Então, quais são as práticas pedagógicas? Associação de fonemas, que são os sons, e grafemas, que são as marcas,
Tá? Preocupação com a ortografia, com a gramática e com as estruturas linguísticas. Veja bem, eu não estou falando que não é para ensinar gramática. O problema aqui é ensinar só a gramática, ensinar a língua só pela gramática. E achar que a escrita é uma codificação e a leitura uma decodificação. Então, às vezes, vocês podem perceber que é uma concepção rígida de língua. Na segunda concepção, que paira e circula aí na cabeça de muitos educadores e até mesmo de muitos linguistas, é o subjetivismo idealista. Nessa concepção, a língua é entendida como a expressão das ideias. Isso é bem perigoso. Porque quando eu falo que a língua é a expressão das ideias, qualquer um de nós concordaria. Você concordaria? Você concordaria? Ela tem uma concepção aí meio enganosa e meio embutida, mas muito problemática, né? A língua é a expressão das ideias, como se a fala ou a escrita fosse a passagem da cabeça para o papel ou da cabeça para o verbo e da palavra para a cabeça, num trânsito linear, daqui para cá, sem outros fatores interferindo. Então, a escrita, a fala é o registro e enunciação compreensível de ideias, e a leitura e a escrita é recuperar a ideia do outro. Tanto que o professor pergunta para o aluno, o que o autor quis dizer? Essa pergunta é clássica. Como se aquilo que o autor disse só permitisse uma única interpretação, que tivesse que ser arrancada do papel até chegar na compreensão do aluno. Essas duas concepções marcam uma escrita aprisionada na escola. Vejam lá o meu aluninho lá sentado, aprisionado na linha do papel, aprisionado no preto no branco. Então, essas duas concepções, a gente diz que são concepções monológicas de linguagem, tá? Por que monológicas? Porque a língua é entendida de uma forma autônoma, como eu disse, o preto no branco. Não vem interpretando, não. Ou está no papel ou não existe. Então, como se existisse uma rigidez textual, independentemente de propósitos, de sujeitos, de interlocutores, de contextos, de modos de expressão. Essas duas concepções que eu mostrei para vocês não consideram a possibilidade de um uso flexível da língua e na relação com o mundo e com os outros. E aí, como é que fica o ensino? O ensino da língua como um ativismo, são os exercícios maçantes de gramática, tá? Um ativismo pedagógico centrado no certo e no errado. Ou a língua quase que matematizada, quase que robotizada. Vou dar um exemplo para vocês e eu acho que vai ficar bem claro. De manhã na escola, o menino realiza a seguinte atividade. Ele está aprendendo a ler e escrever. E olha a lição que ele faz na escola. A pata pá, a pata pá. A pata é de papai. Pepe dá comida à pata. Papé pipopô, papé pipopô. E aí abaixo tem uma série de palavras completamente desconectadas entre si, mas que estão aí porque pertencem à família do P. Então é pá, pé, pó, pai, pua, aipo, pio, opa, upa, pua, papo. Aipo, o que é aipo para uma criança de 6 anos? O que é popa para uma criança de 6 anos? É nada. Então, a língua vem de uma forma artificial, mecanicista, subtraída da sua natureza, que é a natureza da comunicação e da relação humana. Vocês me perguntariam, será que a gente não precisa fazer um pouquinho de papé pipopu para aprender a ler e escrever? Todo mundo passou por isso, é verdade, todo mundo passou por isso. Mas se todo mundo passou por isso, também a gente tem um índice de analfabetismo funcional no Brasil que é absurdo. Pessoas que passaram pela escola, que aprenderam a ler e escrever e que não conseguiram sair do papé pipopu, Pepe da comida à pata. Então, assim, dá para escapar disso? Claro que dá. E quem responde é o mesmo menino
que à tarde em casa resolveu brincar de língua. Ah, sim, porque a língua também pode ser divertida. A língua também pode ser uma atividade bem interessante. E como ele não tomou a ducha de água fria da escola ainda, ele se dá o luxo de brincar de ser escritor. Mas ele brinca de ser um jornalista. Vamos ver o texto que ele escreveu sozinho em casa? Eu vou ler para vocês como ele gostaria que fosse lido e eu peço para vocês tentarem acompanhar aqui a leitura e a escrita do menino. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Jornal Debate. Numa casa de 5 crianças e pai e mãe, num assunto de hoje, vai ser um assassino. Um ladrão na casa que nós falamos agora. Na casa, ladrão pegou uma criança e pôs ela em cima da casa que a criança dormia. E o ladrão matou a criança. O quarto que a criança dormia ficou uma bagunça e, faltou um pedaço, com sangues de facadas na barriga, faltou outro pedaço, das crianças de 7 anos e de 5 de idade. Agora vamos com o final. Boa noite, senhoras e senhores. Um beijãozão, zoom, Jornal Debate. Veja que essa criança que está aprendendo a ler e escrever, o texto tem um monte de problemas? Claro que tem. Problemas de segmentação, de juntura, quando junta palavras, de coesão, né? Problemas de omissão. Mas o que a gente tem aqui é um sujeitinho que aos 6 anos de idade ousa se posicionar na figura de um sujeito autor. Ele conta o seu caos, bom, um pouco violento, mas provavelmente porque essa é a realidade dele. Esse é o mundo dele. Ele mal sabe escrever e ele já se posta como um sujeito que escreve para falar do seu mundo e para contar como que é o seu contexto de vida. Eu diria que esse é um menino que é praticamente letrado, porque ele conhece até o gênero sensacionalista, né? E ele usa a língua como uma efetiva prática social. Isso me permite apresentar para vocês, em oposição àquelas concepções monológicas de língua, que era o objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista, me permite apresentar para vocês uma terceira concepção de língua que deveria vigorar nas escolas, que é a concepção dialógica, discursiva de língua. A concepção dialógica e discursiva fala de uma relação entre um eu e um tu. Alguém que fala para o outro, alguém que tem um o que dizer, para que dizer, alguém que se faz pela linguagem, a linguagem como um encontro de pessoas. E vou dizer para vocês, nesse caso, como mostra o linguista russo Bakhtin, a língua não é só a relação entre duas pessoas, mas é a relação das pessoas no mundo. O Bakhtin usava esse termo simpósio universal para mostrar como nós vivemos num caldo de sujeitos falantes, onde as pessoas concordam, discordam, perguntam, respondem, um caldo cheio de valores, de preconceitos, de pontos mais ou menos valorizados. Então a língua não pode ser alguma coisa neutra. A língua é necessariamente contextualizada dentro de um propósito. O Bakhtin falava que neste grande caldo que é a nossa sociedade, de múltiplas vozes, a gente tem forças conservadoras, que são as forças centrípetas, e as forças criativas, que são as forças centrífugas. E aí, veja, neste caldo, talvez a gente tenha que ensinar a língua como uma possibilidade de participação crítica e de produção criativa. É só por... Mas quando falamos de uma educação para o século XXI, precisamos quebrar esses paradigmas da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim.
pois sabemos que a Base Nacional Comum Curricular, que norteia nosso currículo paulista, indica uma educação integral, que faça sentido para os estudantes e que ele seja protagonista do seu aprendizado. Qual é a educação que queremos nas nossas escolas? Vou mostrar para vocês agora justamente quais as duas dimensões da língua escrita. Aquele sujeitinho que está tentando escrever, vejam lá, ele está ali numa corda bamba, né? E está se equilibrando nessa corda bamba. Por quê? Porque, por um lado, a escrita é uma dimensão fechada, 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 1000 vezes fechada. E por que fechada? Fechada porque a língua tem as suas regras, tem as suas normas. Posso escrever chocolate com X? Não pode. Posso escrever ignorar a pontuação ou acentuação? Não pode. Então, a língua tem uma dimensão fechada e tem sim regras que a gente não pode ignorar. Mas, por um outro lado, a língua tem uma dimensão aberta, 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 1 milhão de vezes aberta, porque a língua precisa permitir o tudo dizer. Então, nessa dimensão aberta que está a condição do autorar e a dimensão criativa da língua. Vejam, a partir dessa imagem dá para entender por que é tão difícil ensinar a ler e escrever e tão difícil aprender a ler e escrever. Porque a língua vive num paradoxo. Por um lado, a dimensão fechada, por outro lado, a dimensão aberta. A gente diz que a língua é uma sistematização em aberto. Olha que maluquice isso. Se é uma sistematização, como é que pode ser aberto? Mas é exatamente isso. É sistematização porque tem o lado fechado e é em aberto porque tem que abrir a possibilidade para o sujeito voar nos caminhos da comunicação e da exploração linguística. Vou dar um exemplo para vocês de cada um destes pontos. Vamos para a dimensão fechada da língua. Vejam que interessante essa tirinha. Hamlet, o que é amor? Amor é um substantivo simples, masculino, abstrato. Nossa, você é romântico, hein? Então, quer dizer, isso mostra o lado fechado da língua. A gente sabe que amor é muito mais do que um substantivo simples e abstrato e masculino. Agora vamos para a dimensão aberta da língua. Olha essa definição de amor de Isaac, de 5 anos. Era a hora de dormir e eu disse: filho, eu te amo daqui até a lua. Mamãe, eu te amo daqui até o ventilador. Como assim? A lua está muito longe. Eu gosto de te amar de pertinho. Para Isaac, o amor é algo próximo dele e não longe, como a lua, como a mãe colocou. Aqui temos uma definição de amor mostrando um exemplo de língua aberta e a importância de se trabalhar com ela, pois possibilita ao estudante a expressão de seus conhecimentos, o autorar, a criatividade, entre outras. As crianças vão construindo seus saberes. A segunda dimensão é a sociocultural. Por que ou para quem ensinamos a ler e escrever? Quando nós falamos sobre a natureza dialógica da escrita, põe-se em evidência sua dimensão sociocultural, isto é, o fato de ler e escrever só fazem sentido em um universo contextualizado. É só em face de propósitos sociais e de modos do dizer historicamente situados que as práticas de escrita são legitimadas. Por isso, mais do que aprender o funcionamento do sistema de escrita, importa aprofundar a inserção do sujeito no contexto das práticas letradas de seu mundo. Hoje, não temos como separar a alfabetização, o letramento e o multiletramento. E dessa vez, para discutir um tema super atual e bastante polêmico, que é o tema do letramento. Letramento, letramentos ou multiletramentos.
Ah, isso tem uma longa história. E eu começo mostrando para vocês uma imagem bem interessante de uma aldeia, uma tribo supostamente simples, mas que a gente vê uma situação muito interessante na convivência entre o viver, o ensinar e o aprender. Vejam, por exemplo, aqui no centro da tribo, bem no centro, tem um homem com as mãozinhas levantadas, rodeada por crianças, e eu posso imaginar que esse é o chefe da tribo, contando as histórias do seu povo. Do lado tem uma mulher, uma adulta, cercada por crianças, e eles estão fazendo potes de barro, e eu posso imaginar que isso seja uma aula de artes, de trabalhos manuais, fazendo os potes com os quais você vai buscar água amanhã no rio. E aqui no canto à esquerda, nós temos dois adultos cercados de crianças também, com arco e flecha, e eu posso supor que isso seja uma aula de caça, a caça que você vai comer hoje à noite. Então vejam que situação interessante. As cenas de vida, ensino e aprendizagem estão difusas por toda a imagem e mostram a aproximação entre o ensinar, o aprender e o viver, de tal forma que os alunos aprendem necessariamente de uma forma contextualizada, porque você aprende caçar caçando, significativa, porque você vai caçar hoje a comida que você vai comer hoje à noite, né? E afetiva, porque você vai aprender com o chefe da tribo, que é o seu avô, ou com a mãe, que vai ensinar trabalhos manuais, né? E nesse caso, os professores nem precisam falar para os alunos, silêncio, porque aqui no canto direito, se você falar é uma cena de pesca, bom, se vocês fizerem barulho, os peixes não vêm e a gente não vai conseguir pescar. Isso é bem interessante para a gente pensar a naturalidade com que a educação poderia acontecer, mas os tempos mudaram, né? E com a mudança do tempo, né, o ensino passou a ser uma atividade especializada, mas tão especializada, que acabou se apartando, se afastando da escola. Então, o que a gente vê aqui nessa imagem, por fora, né, é uma cidade cheia de arranha-céus, de modernidade, e dentro da redoma, aquela escolinha que, de tão especializada, parece que parou no tempo. Essa problemática da escola, né, explica por que agora nós temos problemas de aprendizagem. Porque os alunos não conseguem romper com essa redoma e transitar e perceber que as coisas que eles aprendem dentro da escola têm a ver com as coisas do mundo. Foi daí que veio, é dessa problemática que nasceu justamente a concepção do letramento. Vou apresentar para vocês uma forma mais lúdica, se vocês me permitirem uma pequena brincadeira, de como isso acontece. Eu posso fazer a seguinte pergunta: o que significa aprender a ler e escrever no mundo de hoje? Até que ponto que a língua escrita está aprisionada nessa redoma? E para falar disso, se vocês me permitirem a pequena brincadeira, eu vou trazer a personagem Mafalda, da tirinha do Quino, né, que está na escola, supostamente aprendendo a língua, dentro dessa redoma, e a professora, bem intencionada, querendo ensinar a ler e escrever. A professora diz: minha mãe me mima, minha mãe me ama, amo minha mãe. A Mafalda vem, se aproxima da professora e fala: parabéns, professora, pelo visto a sua mãe é ótima. Volta e fala: agora, por favor, ensine pra gente coisas mais interessantes. O que a Mafalda tá pedindo? Do que ela está falando? Ela está justamente reclamando de um ensino que não conversa, que não dialoga com a linguagem do seu tempo, com os propósitos da língua. Uma língua fechada em si mesmo. A Magda Soares diz exatamente isso, que um termo novo aparece quando a gente tem novas necessidades e quando a gente precisa rever as velhas práticas. Então, afinal de contas, o que é letramento e como que ele se relaciona com a alfabetização? No começo, na década de 90,
Todas as pessoas, muitos pesquisadores falavam de letramento, mas com diferentes sentidos. E foi a Magda Soares, professora da UFMG, né, lá em Minas, que veio para botar ordem na casa, definindo claramente o que é letramento e o que é alfabetização. O que ela diz é que alfabetização e letramento são duas coisas intrincadas, relacionadas, mas ela define da seguinte forma: a alfabetização é a ação de ensinar ou aprender a ler e escrever. É você ensinar o domínio do sistema, é você ensinar as regras do sistema. Isso é importante? Claro que é. É fundamental, mas já não basta no contexto da nossa sociedade. E aí veio o conceito de letramento, intrincado com a própria ideia da alfabetização. A Magda Soares diz que é um estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a língua escrita. Então, aquilo que estava específico, centrado na língua escrita, letramento, letramentos, adquiriu uma outra dimensão e a gente chegou na concepção de multiletramentos, advogando a importância de um letramento matemático, de um letramento científico, de um letramento digital, de um letramento literário, de um letramento cartográfico. Então, aquilo que apareceu como algo muito próprio do ensino da língua oral e escrito se expandiu para muitos outros caminhos. É interessante a gente perceber como a ideia de letramento, que já era complexa e plural, porque remetia o trânsito na sociedade com muitos nichos, foi adquirindo o seu plural e finalmente, eu diria para vocês, o plural do plural, com a ideia de que as áreas que trabalham com a expressão têm que ser trabalhadas de um modo integrado, né, e na relação do sujeito com o seu mundo. Gente, é muito... Esta frase de Emília Ferreiro nos leva a uma reflexão referente à imagem da escola que a Silvia Colello nos apresentou no vídeo anterior. Será que estamos como aquela escola, apartados das transformações que ocorrem na sociedade, com atividades descontextualizadas, distante da realidade dos estudantes? Quando, na verdade, como nos traz a frase de Emília Ferreiro, a escrita é importante na escola porque é importante fora dela, e não o contrário. É aqui que se reforça que aprendemos, pois estamos inseridos em um contexto para atuar no mundo. A terceira é a dimensão cognitiva. Como se aprende a ler e escrever? Na nossa época, aprendíamos primeiro as vogais, depois as consoantes, as sílabas. Lembra-se, primeiro as sílabas simples, depois as sílabas complexas, para depois aprendermos a ortografia, que era através de palavras, regras, dicionário e, por fim, chegaríamos à produção e à interpretação de texto. Primeiro aprendíamos a escrever, para depois ler e usar a língua escrita. Hoje não podemos aceitar mais isso nas escolas. G com O? Qual? G com A? Já. T com E? Té. Como é que ficou? Pasta de dente. Nenhum nome teve mais influência sobre a educação brasileira nos últimos 20 anos do que o da psicolinguística argentina Emília Ferreiro. Ela não apresentou nenhum método pedagógico, mas ela revelou os processos de aprendizagem das crianças, levando a conclusões que pusessem em questões os métodos tradicionais de ensino da leitura e da escrita. A história da alfabetização pode ser dividida em antes e depois de Emília Ferreiro. Mas ela foi mal interpretada e até hoje, muitas vezes, também é. Saiu-se das sílabas, mas mecanizaram as hipóteses. Tem que fazer sondagem, sim. É um dado muito importante, mas só ela não dá conta. Ela nos traz dados muito importantes para compreendermos o que os nossos estudantes já sabem.
Mas não podemos parar nesse diagnóstico e usarmos eles apenas para nomear e classificar as crianças, pois é a partir dela que nosso trabalho se inicia, pensando nos agrupamentos e atividades que farão esses estudantes avançarem. Esta imagem remete a uma teia, a um novelo, ao emaranhado de fios. Hoje, quando pensamos na educação, temos que ter em vista a BNCC, o currículo paulista. Não trabalhamos mais com conteúdos e objetivos, mas sim com competências e habilidades. Por isso, temos que ampliar nosso olhar nas competências leitoras e escritora. De volta e dessa vez para discutir mais especificamente a questão da produção escrita na escola. Isso é um desafio e tanto. Vou começar contando uma história para vocês. Sabe que outro dia eu estava circulando numa escola, estava exatamente no corredor dos sextos anos, eu estava no 6º ano A, quando encontrei uma menina e ela falou para mim: "Você vai ficar passando e entrando em todas as salas?" Eu falei: "Vou." Ela falou: "Você pode entregar essa cartinha para o Ricardinho do 6º C?" Eu falei: "Claro que sim." E ela me disse: "Dá uma olhada para ver se ficou bom." E aí eu abri e encontrei o seguinte texto. O original, é claro, foi para o Ricardinho, mas eu consegui reproduzir, inclusive, com o visual aproximado com o que ele estava. Faça um X, 2 pontos. Você quer namorar comigo? Sim, não. Você gosta de mim? Sim, não. Se não, escreva o nome de quem você gosta só para eu ficar sabendo. 2 pontos, lacuna. I love you, I love you, I love you. Aí tinha mais umas 10 linhas de I love you, mas eu resolvi economizar o meu slide. Mas a ideia é essa: I love you, I love you, I love you. Podemos ficar juntos no recreio? Sim, não. Sem ninguém perceber, é claro. Te espero na cantina. Larissa. No começo, eu confesso que eu pensei que fosse uma produção textual criativa, um jeito original de estabelecer uma relação com o tal do Ricardinho. Mas eu fiquei tão curiosa que eu fui atrás e procurei ver outras produções da menina. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi que ela escrevia bem, escrevia corretamente, mas tudo o que ela escrevia era nesse tom. Assinale a primeira coluna conforme a segunda. Responda, 2 pontos. Pergunta 1, pergunta 2. Assinale o X no lugar certo. Então, o que a gente percebe é que essa menina até aprendeu a escrever, mas ela não é uma escritora, ela não sabe ajustar o seu propósito comunicativo a um gênero. Vamos pensar por que será que isso acontece na escola. A progressão típica do ensino da língua escrita na escola é como um salto triplo. Primeiro você alfabetiza, depois você aprende a escrever corretamente. E depois, um dia, lá para frente, você vai produzir textos. O problema desse ensino fragmentado é que justamente a gente separa o momento de aprender e o momento de fazer uso desse conhecimento. E aí a gente poderia perguntar como essa segmentação se constitui na prática escolar. Como é que a escola dá conta de fazer isso e como isso acontece? Eu trouxe para vocês 2 textos que vocês vão gostar de ver. O primeiro é a escrita típica nos anos iniciais. Essa também eu coletei diretamente com o aluno. Ele devia estar fazendo bagunça, porque a lição que a professora deu foi a seguinte: eu não devo conversar na aula, eu não devo conversar na aula, eu não devo conversar na aula. 10 vezes eu não devo conversar na aula. Depois a professora pediu para separar as sílabas. Conversar, conversar, conversar. Professor, professor. Aluno, aluno. Depois a professora abriu uma pequena brecha
E ela pediu para escrever frases de livre criação com as palavras conversar, professor e aluno. Aí o menino esbanjou. Ele escreveu as frases fragmentadas do jeito que a professora queria. Mas veja se isso não tem quase um tom de argumentação. As pessoas conversam. O professor não deixa conversar na aula. O aluno não pode conversar na aula. Assinado Cleverson, o São Paulino. O que esse menino está querendo dizer? O mundo está conversando. Eu gostaria de falar do São Paulo, eu gostaria de falar do meu time, mas eu não tenho espaço. E eu fico fazendo essa lição reprodutivista. Porque a escrita pode ser inclusive castigo. Escrever 10 vezes, eu não devo conversar na sala de aula. Será que é assim que a gente desperta o encanto e a vontade de produzir textos? Bom, mas o tempo... Então, aí, como sempre, eu trago 2 questões para problematizar o assunto. Saber escrever garante a possibilidade do autorar. Autorar é um termo usado pelo Bakhtin e que é muito interessante porque remete a essa condição de autoria. A segunda pergunta: como formar o sujeito autor? Esse é um grande desafio. Vou dizer para vocês que, a princípio, a gente tem que investir em algumas competências. E competências que têm uma razão de ser. Vamos lá. Em primeiro lugar, a competência enciclopédica, que é o conhecimento de mundo. Quem não conhece o mundo, quem não sabe das coisas, quem não transita nos vários assuntos, não tem o que dizer. Por isso que a competência enciclopédica está voltada para o que dizer. Depois tem 2 outras competências fundamentais, que é a linguística e a genérica, e que dizem respeito ao como dizer. A linguística é como você vai organizar a sua linguagem para dizer aquilo que você quer dizer. E a genérica é como você vai colocar aquilo dentro de um determinado gênero compatível com o contexto da sua comunicação. Essas 3 competências, elas têm que se dirigir para 2 polos. Por um lado, a dimensão social, que é o propósito da escrita, ou seja, é o porquê dizer. E por um outro lado, é a dimensão interpessoal, que é o interlocutor previsto, que é o para quem dizer. Claro, porque depende do seu locutor, da previsão e do que você conhece sobre ele, você vai escrever de um jeito ou de outro. Bom. E por fim, temos a dimensão pedagógica e trazemos o seguinte questionamento: como ensinar a ler e escrever? Precisamos fazer da escola um ambiente alfabetizador, como já nos falava Adélia Lerner, e uma comunidade de leitores, como nos traz Teresa Colomer. Temos que integrar os processos de descobrir a escrita, usar a escrita e aprender a escrita. É fundamental submeter os propósitos didáticos aos propósitos comunicativos e priorizar o saber significativo e reflexivo. O como se ensina ou como a gente deveria ensinar a ler e escrever, que é justamente equilibrando esses 2 polos, o polo fechado da língua e o polo aberto da língua. Por um lado, a gente tem que dominar o sistema, conhecer as regras, conhecer as normas, mas que isso esteja a serviço de algo muito maior, que é a libertação das ideias. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que articular os propósitos didáticos. Quais são os propósitos didáticos? Aprender a ler e escrever, aprender a ortografia, aprender a gramática, aprender a pontuação, aprender a acentuação. São as muitas coisas que alguém que aprende a ler e escrever deveria aprender. Aos propósitos comunicativos. Agora eu entendi. Vale a pena aprender a gramática, vale a pena aprender
as regras da ortografia, se for para a gente atender os propósitos comunicativos. Se for para eu fazer um jornal, né? Um jornal com a minha crítica ao sistema, um jornal para mostrar a violência no meu mundo. Então, aí sim, a escrita começa a fazer sentido. Quer dizer, é legítimo trabalhar a dimensão fechada da língua se essa dimensão fechada estiver a serviço de um algo maior, que são os propósitos comunicativos. E aí, de novo, falando com outras palavras, articular as dimensões notacionais. O notacional é o como se escreve, tá? A dimensão notacional da língua com a dimensão discursiva, que é como a gente organiza a informação da nossa própria expressão, da nossa própria linguagem. Quais são as práticas pedagógicas que podemos trabalhar na escola? Podemos trabalhar com a localização de nomes na lista, escrita de legenda, escrita coletiva que trouxemos no projeto Álbum de Figurinhas Olha o Bicho, roda de leitores, entre outros. Que são contemplados nos materiais da SEDUC, nos materiais da diretoria, mas que não se encontram nas folhinhas descontextualizadas. Olha quantas atividades podem ser trabalhadas na escola, atreladas à função social da escrita e da leitura, para que a língua escrita não seja com letras que se associam a um conjunto de regras e normas, mas sim a possibilidade de comunicação, isto é, o que torna a aprendizagem significativa. É possível alfabetizar letrando? Sim. É rompendo com as barreiras entre a escola e a vida, despertando o interesse e o gosto pela leitura e escrita, aproximando a leitura e a escrita dos contextos reais do uso, isto é, garantindo a função comunicativa da língua, promovendo experiências plurais do ler e escrever, criando na escola oportunidade de envolvimento e descoberta. E, por fim, acreditando na educação e no potencial dos nossos estudantes. Aqui deixamos todas nossas referências bibliográficas. Obrigada! Esperamos que esta formação tenha trazido várias reflexões na sua vida profissional para melhorar a cada dia sua prática pedagógica. Equipe Anos Iniciais.